funcionário me processou, mas continua trabalhando na empresa. Posso mandar ele embora? Até pode, mas precisa ter cuidado, porque o jeito errado de fazer isso vai te dar um problema ainda maior. Meu nome é Carla Fraga, eu sou advogada trabalhista e especialista no atendimento de empresários. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que fazer com um empregado que processa a empresa e continua trabalhando. Isso acontece muito mais do que tu imagina e eu vejo isso todos os dias aqui no escritório praticamente. O empregado tá ali trabalhando na tua empresa e do nada tu recebe uma ação trabalhista dele. Às vezes pede horas extras, às vezes pede diferença de comissão, às vezes pede adicional de insalubridade e na maioria das vezes pede também rescisão indireta. Que ele quer basicamente que a empresa mande ele embora pagando todos os direitos quando ele é quem quer sair. E é muito difícil para um empresário continuar trabalhando normalmente com uma pessoa que processou ele. Tu simplesmente perde a confiança naquela pessoa. E aí vem aquele impulso, mas aquele medo de mandar essa pessoa embora e ter um problema ainda maior no futuro. E eu entendo perfeitamente essa vontade que tu tem, mas se tu fizer isso sem te prevenir antes, tu vai ter um problema muito maior. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quando tu pode fazer isso, quando tu não pode fazer isso e a melhor forma de conduzir essa situação. Primeiro ponto, e esse é o mais importante, o fato desse empregado te processar não te impede de demitir ele na maioria dos casos. O processo por si só não dá uma garantia de emprego ou uma estabilidade para ele no emprego. Não existe na lei nenhuma estabilidade automática para quem entra com processo trabalhista. Ele não fica intocável, então esse peso tu pode tirar das tuas costas. Mas, e aqui que tá o problema, a Justiça do Trabalho olha com muita atenção para o momento em que a demissão acontece. Se tu demite esse empregado na hora que tu recebe o processo, o juiz pode entender que houve aí uma dispensa retaliatória, que seria uma retaliação pelo ajuizamento da ação, que pela lei é um direito constitucional garantido. Na prática, o juiz pode entender que a empresa está punindo aquele empregado por estar buscando os seus direitos. E isso tem até um nome técnico na lei, que é dispensa discriminatória. E se o juiz entender que essa dispensa ocorreu de forma retaliatória, ele pode aplicar uma legislação específica que trata sobre esse tema. E vai mandar, inclusive, reintegrar esse funcionário e pagar os salários do período em que ele estava afastado. Então, a forma que tu vai conduzir isso é o que vai mudar tudo e precisa ser feito com muita cautela, como eu vou te mostrar agora. E o segundo ponto é que existe uma diferença enorme entre despedir sem justa causa e despedir por justa causa. Então vamos supor que o empregado entra com a ação trabalhista e depois começa a fazer o maior corpo mole da vida. Não trabalha, chega atrasado, não faz mais nada na empresa. Tu pode dar uma justa causa nele? Sim. Obviamente ela precisa ser bem documentada. Então, tu precisa ter documentação de que ele está se atrasando, precisa ter advertências, suspensões. O que acontece na prática, muitas vezes, é que o empregado entra com a ação, geralmente porque ele já quer ser mandado embora. E quando a empresa cede, ela está mostrando, inclusive, para os outros colaboradores que esse é o caminho mais fácil. Então, tu acaba disseminando essa cultura e aí todo mundo vai estar fazendo isso. Então, o caminho não é ceder para o empregado que quer que tu mande ele embora. O caminho é mostrar que se esse empregado entrar com ação, que é um direito dele, mas ele começar a se portar de uma forma que não é aceita na empresa, ele vai ser penalizado e pode, inclusive, ser desligado por justa causa. Mas, claro, pessoal, que o cuidado precisa ser redobrado, se não triplicado em relação a esse empregado antes de qualquer coisa. Agora, se o desligamento é sem justa causa, seja ele aí por qualquer motivo, decisão da gestão, corte de gastos, reestruturação, enfim, aí esse desligamento quase que imediato ao processo provavelmente vai gerar uma dúvida bem razoável no juiz. Nesses casos, o timing importa muito, porque se tu demite logo que recebe o processo, o juiz provavelmente vai entender que essa dispensa foi discriminatória, que foi uma forma de retaliação pelo ajuizamento da ação. E tu tá, inclusive, dando munição para esse empregado alegar essa retaliação. Não significa que tu não pode desligar ele, mas significa que tu precisa desligar com estratégia, não com raiva. Agora, se esse empregado entra com ação trabalhista pedindo rescisão indireta, aí sim tu pode fazer esse desligamento sem justa causa, sem problemas, porque ele já está pedindo para ser desligado. A única coisa que tu precisa cuidar é que vai perder chance de fazer um acordo depois na Justiça do Trabalho.
Às vezes, quando tem esse tipo de situação, é muito melhor já fazer um acordo judicial, encerrar o contrato de uma vez, dar a quitação de tudo e encerrar esse problema. Então, nesses casos, se tu desligar por justa causa, tu vai perder uma arma que poderia ser o acordo que tu faria com ele na justiça para encerrar a relação de forma jurídica e segura. Outro ponto que separa uma empresa protegida de uma empresa que vai perder o processo é a prova. Se esse era um empregado que tu já estava sentindo que estava te dando um problema, já tinha avaliação de feedback dele que já estava diminuindo, já estava negativo, os clientes estavam reclamando dele, os outros colegas estavam reclamando dele, registra tudo isso. Aí tu vai ter documentação anterior, inclusive, ao ajuizamento da ação para mostrar que o desligamento dele não é uma retaliação. Era uma decisão que a empresa já vinha tomando. Aí, se ele alegar discriminação, tu vai ter um argumento sólido para demonstrar que não tem nada a ver com discriminação, que ele era um empregado que tu já queria desligar anteriormente, só aconteceu de ele entrar com a ação judicial no meio do caminho. Se a primeira vez que tu começa a documentar isso é quando o empregado já entrou com a ação, o juiz vai achar aí que tu tá só criando provas para poder justificar o desligamento. Por isso, antes de qualquer desligamento nesse cenário, reúne tudo que tu tem. Histórico de desempenho, advertências, e-mails, conversas de RH e um alerta muito sério aqui. Nunca coloca, nem comenta com ninguém, nem sugere nada dizendo que o desligamento aconteceu porque a pessoa processou a empresa. A gente acha que não, mas o que a gente mais vê são prints de WhatsApp sendo usados como prova contra as empresas. Assim como tu pode usar os prints contra o empregado, ele também pode usar os prints contra ti. E outra coisa que tu precisa cuidar muito é se esse empregado na ação ele já não está alegando alguma discriminação. Se ele está pedindo um dano moral, se ele está falando qualquer coisa nesse sentido. Porque se na ação ele já está falando isso, se tu desligar ele, tu vai só dar munição para ele. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado e muito bem verificado. E como conduzir isso? Vou te dar aqui um passo a passo. Primeiro, não decide nada no calor do momento, na raiva, na hora que tu recebe a ação. Depois, levanta o histórico completo daquele empregado. E o mais importante é avalia com um advogado trabalhista sobre a possibilidade daquele desligamento. Pergunta se é possível fazer esse desligamento de forma imediata, se é melhor aguardar um pouco para não dar pano para manga, como dizem para o empregado. E aqui no escritório a gente faz esse tipo de avaliação. É só clicar no link que vai dar no nosso WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Então tu não precisa ficar aturando dentro da tua empresa o empregado que te processou. Até porque muitas vezes isso pode causar até mais problemas, porque esse funcionário vai ficar juntando provas ali de coisas que estão acontecendo e a confiança, infelizmente, foi abalada. Existem alternativas, mas tu precisa fazer da forma correta para não ter problemas. Inclusive, a gente tem um serviço de assessoria trabalhista mensal aqui no escritório que a gente responde todas as dúvidas de gestão dos nossos clientes. A gente tem, inclusive, um grupo no WhatsApp de assessoria trabalhista com as pessoas da empresa responsáveis e a gente responde nesse WhatsApp todas as dúvidas jurídicas. E não só isso, a gente também elabora e revisa documentos como contrato de trabalho, advertências, suspensões. Em um caso como esse, a gente vai te orientar e vai te explicar se é ou não possível fazer esse desligamento e como fazer da forma mais segura. Se esse vídeo te ajudou a enxergar um risco que tu não tinha visto, deixa o teu like. E não esquece de nos seguir e comentar aqui para que vídeos como o nosso cheguem para mais empresários aí. E se tu quiser descobrir gratuitamente os riscos ocultos que tem na tua empresa, a gente tem um diagnóstico de risco gratuito. O link também está aqui na bio. Até o próximo vídeo.